Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Bom, igreja, nós vimos no culto passado acerca da passagem para outra margem, para a passagem para o outro lado do mar. Jesus, mesmo depois de uma jornada árdua de missões, uma jornada árdua de trabalho, ele convoca os discípulos a passarem para o outro lado, para outra margem, mesmo com a observação do apóstolo, dizendo que já era tarde, já se fazia tarde. Veja, irmão e irmã, e eu te perguntei, e eu disse que você ia se dar conta do que haveria do outro lado da margem. Muitos questionam, indagam acerca do que Jesus falava, o que era tão urgente, o que era tão importante, porque era tão urgente passar para o outro lado, que não poderia esperar para outro dia, porque mesmo os discípulos cansados, mesmo sendo tarde, mesmo Jesus, sem dúvida, exausto de toda a jornada, de toda a missão, mesmo assim, ele ainda os chamou para naquele mesmo dia passar para o outro lado, passar para outra margem. Quando eu falei no outro culto acerca de passar para outra margem, que tem muita gente que não passa para outra margem, que tem gente que fica do mesmo lado, tem gente que não cresce, tem gente que não evolui, tem gente que não procura com zelo o próprio crescimento dentro do Evangelho, dentro da Palavra de Deus. Quando eu disse isso, me referi às pessoas que se recusam a atender esse chamado de Deus. Ou seja, Deus não chamou você para ser pequeno o tempo todo. Vamos falar, vamos dizer, espiritualmente falando, Deus não chama você para ficar no mesmo lugar, para ficar da mesma forma. Deus não chama você para conhecê-lo, conhecer as suas maravilhas, conhecer o Evangelho, conhecer o poder de Deus, guardar para si e não falar isso para ninguém, não divulgar isso para ninguém, não se fazer um instrumento de Deus. Ora, Deus não te chamou para isso. Claro que Deus te chamou, te salvou, te levantou, tirou você das trevas para que você fosse um instrumento dele. Deus te chama para que você se torne um instrumento nas mãos dele.
Então, se Ele convoca-nos para passar para outra margem, e nós achamos que vai ser difícil, nós achamos que vai ser impossível, nós achamos que não vai dar certo, nós achamos que não é para nós, tenha certeza, irmão e irmã, o que tem do outro lado vai continuar do outro lado. Mas Jesus não estava indo? Sim, Ele estava indo, mas Ele convocou os discípulos para que presenciassem algo que Ele faria, algum feito do Senhor, algum feito que o Senhor queria realizar naquele lugar. Olha, irmão, quando Jesus passou com os discípulos para outra margem, versículo primeiro, aqui na minha Bíblia diz entre mentes, que quer dizer, naquela mesma ocasião, naquele mesmo tempo, naquela mesma oportunidade, chegaram a outra margem do mar. Deixa eu fazer uma pausa aqui, irmão, irmã, Jesus chegou no destino que Ele tanto queria. Ele chegou no lugar que Ele queria mostrar algo para os discípulos. Chegou no lugar que era tão urgente para Ele chegar. Entenda uma coisa, eu disse que você se surpreenderia com o que iria encontrar do outro lado da margem. E presta bem atenção numa coisa: chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Algumas Bíblias dizem dos Gadarenos. Versículo 2: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Irmão, olha uma coisa, Jesus, Ele convoca os discípulos para passarem para outra margem, fala como se algo urgente tivesse que ser feito naquele lugar. E muitas vezes, quando o Senhor nos chama, nós esperamos receber dele o melhor, não é verdade? Se Deus me chama, é porque uma bênção Ele tem para a minha vida. Se o Senhor me chama, algo de extraordinário Ele quer me mostrar, algo de extraordinário o Senhor quer realizar em minha vida, algum feito magnífico, maravilhoso, o Senhor tem para realizar na minha vida, e Ele quer me mostrar isso, Ele quer me entregar. Só que nesse caso aqui, parecia que Jesus tinha levado aqueles discípulos para algo estranho. Ora, como é que o Senhor me chama e eu tenho que passar por isso? Eu tenho que enfrentar um homem possesso de espíritos imundos, um homem que vivia nos sepulcros. Tenha certeza, irmão e irmã, não era nada belo de se ver, não era nada bonito de se encarar, não era nada prazeroso de se enfrentar. Só que Jesus os levou até lá. Quando Ele desembarcou, imediatamente a Bíblia diz que saiu dos sepulcros um homem possesso de espíritos imundos. Olha só, versículo 3: o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Irmão, correntes, algemas, o homem preso, vivia encarcerado. Eu não sei quem foi que conseguiu prendê-lo, porque a Bíblia diz que ninguém conseguia subjugá-lo. Olha só, no versículo 4: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Só podem ter prendido esse homem enquanto ele dormia, se é que ele dormia, porque a Bíblia diz aqui, logo em seguida diz que ele vivia gritando, berrando entre os sepulcros, de noite e de dia. Eu acho que num instante de descanso prendiam esse homem na tentativa de ele não atormentar ninguém, de ele não atemorizar ninguém. Então era aquela região ali de Gerasa, ou Gerasa, muitos chamam assim, ou Gadara, como outros chamam também, era um lugar atormentado por aquele homem.
possesso de um espírito imundo, vivia se cortando com pedras. Olha a situação. Além de ninguém poder subjugá-lo, versículo 5 diz: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Irmão, olha a situação desse homem, olha a situação da pobre criatura, olha o sofrimento que vivia esse homem, cortando-se com pedras, flagelando-se, gritando, berrando, como um animal indomável. Olha a situação. Agora, me responde com sinceridade: isso é algo bonito de se ver? Isso é algo interessante de se olhar? É um lugar interessante para Jesus levar os discípulos? Sabe, irmão, irmã, na tua jornada com Cristo, nem sempre você vai ver coisas belas, nem sempre você vai ver coisas bonitas, coisas suaves. Tem momentos que você vai enfrentar oposições das trevas, investidas veementes do maligno, o diabo manifestar-se e tentar te afrontar, levantar contra a tua vida com uma arrogância tal, manifestar-se em alguém e te ameaçar e ranger os dentes para você. Sabe, irmão, imagina os discípulos enfrentando na sua jornada alguém possesso de um espírito imundo. Imagina eles enfrentando sem essa experiência, sem conhecer, sem ter visto acontecer. O que eles fariam? Qualquer pessoa que não tem experiência com o sobrenatural, ela corre, ela foge, ela se assusta. Como o povo dessa região vivia assustado, vivia com medo. Imagina só, aquele homem perturbava, era um pavor que aquele povo vivia. O homem tocava o terror, posso dizer assim, naquele lugar. Por quê? Porque ninguém esperava coisa boa dele. Quando ele se soltava, eu acho que todo mundo, eu imagino que todo mundo fechava as portas, cada um fechava as suas casas, cada um se refugiava no seu lar. Não anda por aí, não fica no meio da rua, que aquele homem que parece um animal, aquele homem que vive nos sepulcros, ele está solto novamente. Imagina o que aquele homem não faria com alguém se ele se apoderasse de algum ser humano que ele passasse. Ora, o homem completamente transtornado, transfigurado, clamando pelos sepulcros, pelos montes. Imagina só, é como se tivesse uma fera solta no meio da cidade, como se tivesse uma fera solta no meio do povo, no meio de todas as pessoas. Imagina, irmão, olha a situação, olha o sofrimento daquele povo. Escuta uma coisa, só que quando Jesus se aproximou daquele lugar, ele já percebeu o que estava acontecendo. Na verdade, Jesus chamou os discípulos àquele lugar porque ele sabia o que estava acontecendo e sabia da necessidade daquele homem. Tenha certeza, irmão, tenha certeza, povo de Deus, que Jesus só foi àquele lugar por causa daquele homem. Mas por quê? Pela urgência que tinha da situação daquela pessoa. E o que tinha do outro lado da margem? Tinha um homem sofrendo, endemoniado. Era isso que era tão urgente? Sim. A urgência era salvar aquela vida, era livrar aquele homem de todos aqueles espíritos. Olha o versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Versículo 7, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes.
Olha o que o homem completamente endemoniado fez: correu e prostrou-se aos pés de Jesus. Irmão, irmã, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você vê, olha a atitude daquele homem, daquele espírito que estava agindo na vida daquele homem, quando ele viu Jesus, quando ele percebeu uma força maior que ele tinha, ele correu, prostrou-se e o adorou. Irmão, irmã, ao nome de Jesus, todo e qualquer espírito deve prostrar-se. Todo e qualquer espírito é subjugado ao nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, quando aquele homem prostrou-se, ele disse: que tenho eu contigo? Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Você vê como eles reconhecem, como ele reconheceu a soberania do Senhor, como ele reconheceu que Jesus, ele tinha a essência do Deus Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo. E ele ainda fala, e olha o que o homem possesso por demônios fala: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Sabe, irmão, irmã, ei, a tua oração, o teu clamor pela tua vida, pela tua casa, por aqueles que necessitam, atormenta os espíritos malignos. Se a igreja soubesse, entendesse o poder da oração, a igreja viveria orando, mas orando mesmo, clamando dia e noite, buscando ao Senhor. Seria a melhor coisa a fazer. É, na verdade, a melhor coisa a fazer. Até o espírito maligno chamou por Deus: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Por quê? Versículo 8: porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Espírito imundo, sai desse homem. Irmão, você não sabe o que você causa quando você pronuncia essas palavras. Espírito imundo, saia da vida dessa pessoa em nome de Jesus. Sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, sai da vida daquela pessoa. Quando você ora pela tua casa, quando você ora pela tua família, quando você ora por aqueles que estão perturbados, com aqueles que estão possessos, você não imagina o efeito que causa estas palavras naqueles espíritos malignos. Irmão, irmã, espírito imundo, saia dele, sai deste homem. Versículo 9: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Olha, irmão, por que Jesus fez essa pergunta? Por que Jesus perguntou aquilo a um homem endemoniado? Qual é o teu nome? Ele queria mostrar aos discípulos o que acontecia no âmbito espiritual, o que acontecia no reino espiritual. Ele queria mostrar para os discípulos que estavam ali, entendendo o porquê de estarem do outro lado da margem. Tenha certeza que aquele aprendizado os fez crescer. Ele não era só um homem que dava ordem ao mar e ao vento para que se acalmasse. Era também um homem que tinha poder sobre os espíritos malignos. Entenda bem, Jesus não só apenas dava ordem ao mar e ao vento,
para que se acalmasse. Ele também era aquele que dava ordem aos demônios para que eles saíssem das pessoas que estavam sendo atormentadas. Os discípulos olharam o Senhor dialogando com aquele espírito, com aquele homem completamente endemoniado, eles atentos, observando o que estava acontecendo, eles respondem, o homem responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Imagina, irmã, o tormento que aquele homem não viveu, a perturbação que aquele homem não viveu. Imagina só, carregado de demônios, olha o sofrimento que ele passava. Irmão, irmã, eu disse que você se surpreenderia ao ver o que existia do outro lado da margem. Sabe o que existe do outro lado da margem? Existe uma multidão necessitada de Deus, muitas pessoas semelhantes a este homem, completamente perturbada, completamente transtornada, uma multidão que sofre sem nunca ter conhecido o nome de Jesus e sem nunca ter sido confrontada com Ele. Você está do lado da luz, conhecedora do nome do Senhor, e essa luz precisa chegar do outro lado, precisa chegar até a outra margem. Irmão, irmã, eu vou te dizer uma coisa muito séria, talvez muito forte de se ouvir. Talvez eu possa até chocar algumas pessoas com aquilo que eu vou falar, mas por favor me permita. Sabe quem está do outro lado? Muitos da tua casa, muitos da tua família estão na outra margem. Este homem aqui, ele representa muitos de nossa casa, muitos de nossa família, muitos dos que convivem conosco estão na outra margem, clamando, necessitando de ajuda. E Jesus nos chama hoje, agora, mesmo parecendo tarde, nos chama a passarmos para outra margem, para o outro lado. E sabe o que dissemos muitas vezes? Hoje não. Lembra da mensagem passada? Hoje não. Amanhã talvez. Amanhã eu falo. Estamos vendo parentes enfermos, viciados, endemoniados, sofrendo, caminhando a passos largos para o inferno. E o que nós fazemos? Continuamos do outro lado da margem, olhando para lá e dizendo: é isso mesmo, ninguém quer saber, é isso mesmo, eu falo e ninguém aceita, é isso mesmo, eu oro, não tenho resposta. Às vezes, irmãos, não basta falar, é importante pôr o joelho no chão,
E o mais importante de tudo é o exemplo que você vai dar quando você com ele é confrontado. Aquele espírito caiu de joelhos e adorou o Senhor. Aquele espírito, aquele homem endemoniado, ele respeitou Jesus, porque ele o conhecia. E ele o chamou de quê? Conjuro-te por Deus, não me atormentes, filho do Deus, que tem, olha só, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ei, irmão, irmã, nós podemos ser chamados de filhos do Deus Altíssimo, de filhas do Deus Altíssimo. Quem é o filho do Deus Altíssimo? Como se comporta o filho do Deus Altíssimo? Como age o filho do Deus Altíssimo? Tem um ditado que diz que está o pai, está o filho. Com quem nós nos parecemos? Jesus disse para uns escribas e fariseus que eles tinham por pai o diabo, porque eles falavam mentiras, porque eles agiam como tal. Aquele que é filho de Deus, ele faz as obras do seu pai, ele age como seu pai. E o seu pai, ele só tem bondade. O seu pai, se nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós vamos agir como ele, exatamente igual a ele. O homem caiu de joelhos, clamou em alta voz: o que tenho eu contigo? Quer dizer, esse homem endemoniado aqui não tem nada contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Não me atormentes, eu peço por Deus que não me atormentes. Porque qual era a fala de Jesus? Sai dele, sai dele, espírito imundo, sai desse homem. Qual é a nossa fala com os nossos? Espírito das trevas, sai da minha família, sai da minha casa, sai do meu filho, sai da minha filha, sai da minha mulher, sai do meu marido, sai do meu irmão, da minha irmã. Essa é a nossa fala. Irmão, irmã, é tão sério isso, que se nós pudéssemos ver no espiritual, veríamos as pessoas carregadas com demônios, nos assustaríamos. Mas sabe o que acontece? Não podemos ver, não conseguimos ver, e chegamos para as pessoas completamente endemoniadas e damos um tapinha nas costas e dizemos: ô meu amigo, tudo bem, como é que vai? Ainda diz: Deus te abençoe, vá em paz. Não, irmão, não choramos, não clamamos, não sentamos para falar sério de um assunto sério, não sentamos com a nossa família para falar de salvação. Ah, mas a crença é outra. Irmão, irmã, eu sei, a crença pode ser outra, não importa, mas você precisa fazer isso, você precisa falar, você precisa clamar a Deus, precisa se fortalecer, se encher do Senhor para passar essa palavra, essa mensagem de que Deus pode salvar aquela vida. Porque muitos estão cegos, muitos estão caminhando para a destruição e se acham certos. Todos nós éramos assim, tínhamos as nossas convicções religiosas, vivíamos nos nossos erros, nos nossos delitos, nos nossos pecados e achávamos que estava tudo bem, que nós não éramos de Deus também, quando a situação não é essa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ora, se não for através de Jesus,
não adianta. Se não for fazendo a boa obra do Pai, não adianta. Se não for agindo segundo a Bíblia, não adianta, não vai. Ah, mas é uma pessoa muito boa, o céu está garantido. Não, irmão, irmã, o céu só está garantido através do nome de Jesus. A salvação só está garantida através do nome de Jesus. Quando você o confessa, Ele é a porta para você chegar ao Pai. E muitos estão se perdendo, desviando-se dela. Muitos da nossa casa, irmãos, olhamos, estamos vendo sendo destruídos e até rimos, não lamentamos, não choramos. Quando foi que você chegou para aquele parente teu, que você sabe que é perturbado, e sentou para ter uma conversa séria? Eu vou te dizer algo muito sério também. Não basta só ir à igreja. Ah, fulano de tal vai à igreja. Não basta isso. Ir à igreja não quer dizer nada. Ele mudou na sua essência. E quantos de nossa casa, irmãos, quantos de nossa casa viviam na presença do Senhor e se desviaram? E nós estamos de que forma? Antes da morte, preocupados conosco, preocupados com os problemas que nós mesmos arrumamos. Do outro lado da margem está a tua casa, está uma multidão de parentes, familiares, necessitando dessa ajuda. Tem muita gente de nossa casa clamando nos sepulcros, pelos sepulcros e pelos montes, feridos, flagelando-se. Tem muitos dos nossos completamente perturbados, completamente endemoniados. E nós fazemos o quê? E nós agimos de que forma? Nem choramos, nem pedimos socorro, ajuda ao Senhor. Não sentamos para conversar sério, para falar da seriedade da salvação. Sabe quem está do outro lado da margem? Quem sabe não é a tua casa. Quem sabe não é a tua família. Quem sabe não uma grande parte dos teus. Sabe o que acontece lá na tua casa? Tem espíritos que não vão querer sair de lá, não vão querer sair de onde estão. Você vai ouvir não, vai ser chamado de fanático, de fanática, de louco, de louca. Agora você virou uma pessoa completamente bitolada à igreja. Fizeram a lavagem cerebral em você. O mundo fala isso. Sabe qual é a resposta? Ninguém lavou o meu cérebro. O meu espírito foi lavado e remido no sangue do Cordeiro.
A minha mente foi iluminada pelo poder de Deus. Quantos irmãos passam aí e vão para o inferno? E quantos vêm na igreja e também irão, que teriam uma missão por estar ouvindo a palavra, de consertar a vida, de firmar-se com o Senhor e de trazer os seus. Mas sabe por que não vem? Porque nenhum daqueles que estão do outro lado da margem tomam a mesma atitude, agem da mesma forma que agiu o endemoniado quando viu Jesus, se prostrou e disse: Filho de Deus Altíssimo. Sabe, irmão e irmã, os que estão do outro lado não veem isso em nós, não veem o verdadeiro crente em nós. O maior evangelista, evangelizador, é o bom testemunho. O maior ganhador de almas é o testemunho que você dá. É a maneira como você age que chama a atenção daqueles que estão do outro lado. Legião é o meu nome porque somos muitos, disse o homem endemoniado. Versículo 10: E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país, ou seja, para fora daquela província. Olha, irmão, olha, irmã, eles não queriam sair de lá. Eles não queriam sair de onde estavam, era território deles. Não nos mande para fora da província. Irmão, irmã, tem demônios que não querem sair da casa da pessoa, que não querem sair da família, que não querem sair dos parentes, porque estão ali há muito tempo, destruindo, matando, acabando com a pessoa, jogando na sarjeta, embrenhando-se cada vez mais na destruição. E quando você chega para falar, aquele espírito toma a dianteira e diz: não, eu não quero saber, aqui não fala de Jesus comigo, não fala para mim de Jesus, não adianta, eu não quero saber. Não, que igreja, você está fanático, você está fanática. Qual é o grande diferencial? O que vai fazer esta pessoa acreditar que Deus é contigo, que Ele é o Senhor? Quando Deus age na tua vida, quando o milagre acontece na tua vida, e quando Ele precisa, você está ali, pronto para atender, para dar um auxílio, para dar um apoio. Quando você tem uma palavra que é transformadora para a vida daquela pessoa, quando ela ouve a palavra que necessita, quando ela está com os seus problemas, está com as suas angústias e tristezas, e você chega com a palavra de Deus que vai fazer aquela pessoa sair daquele buraco de depressão que ela foi colocada pelo diabo. Quando as pessoas percebem que Deus é contigo, quando Deus verdadeiramente consegue agir na tua vida, quando é que as pessoas percebem que Deus é contigo? Quando Deus começa a agir na tua vida, quando Ele age através de você. Fato. Sem testemunho, sem poder de Deus, sem unção, quem vai dar conversa àquilo que você diz? Quando você fala, é necessário que prove que Deus existe. De que maneira? Com as suas atitudes e com o poder de Deus emanando de você. Quando a pessoa está enferma e te pede ajuda, você vai lá, ora, e o poder de Deus se manifesta. Quando o endemoniado é liberto, sabe, irmão?
Por isso a tempestade se levanta contra você. Por isso tudo conspira para que você não chegue do outro lado. Não chegue até aquele teu parente. Sabe por que o Senhor tinha urgência de atravessar para aquele lugar? Porque existia ali alguém que sofria, que Deus queria usar. E quantos na tua casa, irmão? Quantos na tua casa, irmã, estão sofrendo, estão se destruindo, e Deus quer usar? E a única que ouve a palavra é você. A única pessoa que ouve a palavra é você. E de que maneira a palavra? E de que maneira Deus age? De que maneira a palavra tem atuado em você? Como Deus tem se manifestado através de você? De que forma? Não nos mande para fora dessa província, não nos mande para fora desse país, não nos mande para fora deste lugar. Olha, versículo 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e os anunciaram na cidade e pelos campos. Então, irmão, sabe, quando eles disseram: deixa que entremos os porcos, Jesus o permitiu. Mas por que ele detestava os porcos? Ainda que os judeus não gostavam dos porcos, ainda que o judeu não comia, acho que até hoje não come carne de porco, alguns animais eles não comem. Jesus permitiu que entrassem, e aquele poder maligno foi tão grande que os porcos se perturbaram e se precipitaram no mar. O que chama a atenção é que no versículo 14, os homens que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Por que Jesus permitiu que os demônios entrassem naqueles porcos? Por que Jesus permitiu que eles caíssem, se precipitassem, despenhadeiro abaixo e se afogassem no mar? Naquele lugar, a novidade do lugar era aquele homem endemoniado. Ora, aquilo precisava que todas as pessoas soubessem. Aqueles porcos caindo no mar, se afogando, e a notícia ia espalhar-se. De alguma forma viria à tona o milagre que Jesus fez. Você vê que eles correram e anunciaram que os porcos haviam caído no mar. Anunciaram nas cidades e nos campos. Sabe, irmão e irmã, Jesus permitiu, e até permitiu que aquela notícia se espalhasse. Quantas e quantas pessoas naquele lugar não necessitavam também de libertação? A notícia que tinha que correr é que o endemoniado que se cortava com pedras, agora estava liberto. Essa era a notícia que tinha que correr. Essa era a boa nova que tinha que chegar àquela cidade. Ora, os porcos se afogando, todos iriam vir, anunciaram nas cidades e nos campos, a multidão iria fluir para lá, ia perguntar o que tinha acontecido, iam deparar-se com o quê? Com um homem completamente liberto. Ora, aquele homem que era o terror daquele lugar,
era o terror daquela província, que aterrorizava todo mundo, do qual todo mundo tinha medo. Aquele homem, ora, se livrassem dele seria ótimo, mas ninguém conseguia se livrar dele, nem amarrando ele conseguia ficar tranquilo, ele conseguiam prendê-lo, nem subjugá-lo, nem ele amarrado, ele permanecia num lugar só, vivia correndo de um lado para o outro, atemorizando todo mundo. E as pessoas, quando chegassem, que se deparassem com aquele homem completamente são, completamente sadio, completamente sóbrio, sem aquela perturbação, sem estar transfigurado daquele jeito, iam dizer assim: estamos livres do endemoniado. Irmão, irmã, o que são 2.000 porcos que se afogaram em comparação a uma vida liberta? O que é um punhado de porcos? O que é um punhado de porcos? O coletivo de porcos é vara. O que é aquela quantidade de porcos precipitada no mar, em comparação ao homem que aterrorizava a cidade, agora liberta? Qual era a vantagem? Continuar com os porcos? E com o homem endemoniado? Ou perder os porcos e ter aquele homem liberto? Mas ninguém enxergou dessa forma. Ah, mas por que Jesus permitiu que entrasse nos porcos? Permitiu porque permitiu. Não se questiona o que o Senhor faz. Ele tem seus propósitos, tem a sua maneira de agir. Ah, Jesus, eu acho que não tem que ser dessa forma. Você não acha nada. Você tem que obedecer. Senhor, é como tu queres e não como eu quero. Era para o dono dos porcos vir dizer: nossa, caramba, que prejuízo que eu tomei. Mas olha só para esse homem liberto. Ah, meu prejuízo é nada comparado a essa vida liberta, e toda a nossa província também liberta das perturbações daquele homem. Irmão, irmã, um familiar liberto, do que quer que seja, tenha certeza, é sossego para toda uma casa. Irmão, um parente liberto do álcool, das drogas, livre dos espíritos malignos, aquele parente que não dorme à noite, vive pela casa andando de um lado para o outro parecendo um zumbi, e não deixa ninguém dormir, e aquele que fica urrando de noite, gemendo de dor, o que você não daria para aquela pessoa ser liberta? O que você não faria? Como qualquer coisa você faria. Quer ver Deus começar a agir na tua vida? Comece a entregar a tua vida de verdade para Ele. Irmão, irmã, seja um canal de bênção na tua casa. Mesmo que seja o único, seja um crente verdadeiro. Seja o servo de Deus, a serva de Deus verdadeira. Verdadeiro. O servo verdadeiro ou a serva verdadeira. Começa a dobrar o joelho, irmão. Começa a dobrar o joelho, irmã. Começa a se entregar ao Senhor. Começa a levar a sério tudo isso. Os homens que cuidavam dos porcos anunciaram na cidade:
Então saiu o povo para ver o que sucedera. 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Olha o que o povo fez. Viram o homem liberto, viram o homem que era endemoniado, que fora endemoniado, completamente liberto, e temeram, e se afastaram, pediram a Jesus para sair daquele lugar. Vou te dizer uma coisa, irmãos, irmãs, tem parente teu, tem familiar teu, que está cheio de amigos desse tipo aqui, que não querem ver o bem. E para aquela pessoa, são os melhores que existem. E para aquelas pessoas, são os melhores amigos, mas que estão ajudando a destruir a vida daquela pessoa. Quando o teu familiar for liberto, quando o teu parente for liberto, a tua casa for liberta das trevas, acontece isso. Eles não querem mais conta, não querem mais conversa. Eu vou te dizer uma coisa muito séria. O Espírito de Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu digo para você, quem tem juízo, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem tem juízo, põe em prática. Muitos não vão querer, como esses aqui não quiseram. Mas irmão, irmã, você precisa lutar, principalmente pelos da tua casa, principalmente pelos da tua família. Se forem amigos de verdade, vão se alegrar com a pessoa liberta e vão querer para si próprios. Vão dizer: eu quero isso aí que aconteceu com você, eu estou feliz por você, o que foi que houve? Eu quero para mim também. Mas olha, irmão, o que esses homens fizeram? Pediram que Jesus saísse do lugar. Eu vou te dizer algo: Jesus, ele só vai ficar naquele lugar onde quer. Só vai entrar na casa onde permitem. Mas eu te digo também que ele ouve o clamor daquele que clama com fé. Se você quer lutar pela tua casa, quer lutar pela tua família, que não quer deixar barato para o inimigo, a hora é essa, irmão. A hora é essa. Olha o que aconteceu. Versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Irmão, olha que coisa linda. Aquele endemoniado, ele viu que, ele imaginou que naquela cidade não tinha mais o que ele fazer.
Ele viu que o homem que o libertou estava saindo de lá, que aqueles da sua cidade o rejeitaram. Ele disse: eu preciso ir contigo, eu quero ir contigo, você permite? O que Jesus fez? Olha o propósito de Deus na vida de alguém. Jesus chegou para aquele homem e disse assim: não permitiu que fosse com ele. Por que Jesus não permitiu, irmão? Por que, irmão, Jesus não permitiu que aquele homem fosse com ele? Sabe, aquele endemoniado caminhando com ele onde ele fosse, aonde ele fosse, era só um testemunho a mais. Era só alguém narrando uma história que aconteceu, narrando um fato, um testemunho que você acredita ou não, que você pode considerar verdade ou fábula. Quando alguém conta um testemunho, muita gente não acredita, mas aquele homem dentro daquele lugar era uma prova viva do poder de Deus operando. E ele criou, com essa atitude, alguém que anunciasse o Evangelho. Se aquele testemunho dele não fosse uma pregação do Evangelho, se aquele testemunho dele não fosse algo forte para ganhar almas, imagina ele chegar na casa das pessoas e dizer: olha, eu era aquele endemoniado que vivia aqui me cortando com pedra, tal, que vivia aterrorizando todo mundo, estou aqui, é você mesmo. Sim, um homem chamado Jesus me libertou. Olha que testemunho maravilhoso, olha que pregação do Evangelho maravilhosa. É isso, irmão, é Deus atuando na tua vida que vai libertar muitos. Antes, o processo de libertação precisa acontecer conosco, para depois chegar até a nossa casa. Jesus precisa viver em nós, para depois viver nas outras pessoas. E olha o que Jesus disse, não permitiu, e disse assim, no versículo 19, Jesus porém não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Olha para cá, irmão, aquele homem tinha parentes, aquele homem tinha família. Por que ninguém o acudia? Quem podia com aquele homem? O homem tinha parente, tinha uma história, tinha uma família. Vai para a tua casa, vai para os teus. Escuta, irmão, vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes o que Deus fez por ti, o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Olha que coisa maravilhosa. Ele agora ia falar para a família, claro que a família ia acreditar. Só quem tem um parente endemoniado, só quem convive com uma pessoa perturbada, é que sabe o que é o sofrimento. O que é sofrimento? Só quem convive com a pessoa endemoniada é que sabe o que é sofrimento. Imagina depois ver essa pessoa liberta. Precisa ter um coração muito duro para não acreditar. Anuncia aos teus. Olha o que Jesus faz, anuncia a tua casa. Olha Jesus mandando ele ter cuidado da casa, anunciar o que Deus fez na casa dele. Como teve misericórdia de ti. Versículo 20, aqui é que é o mais bonito, irmão. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Irmão, olha só, ele não ficou só na sua província, não ficou só no lugar onde ele vivia. Não, aquele homem dispôs-se e ele anunciou em Decápolis. Decápolis é o conjunto de 10 províncias, daqueles 10 lugares que formavam um só. Era uma região ali, aquela região de Decápolis, que eram 10, Deca. Ele não ficou só lá na Gerasa, Gadara, não, ele não ficou só na sua casa, ele
com certeza salvou os seus e saiu a anunciar com aquele testemunho maravilhoso do que Deus tinha feito na vida dele. Meu irmão, minha irmã, meu querido, quando Deus chega em nossas vidas, não dá para ficar calado. Quando Deus chega em nossas vidas, nós percebemos a urgência de passar para outra margem. Nós conseguimos enxergar o que tem do outro lado da margem. Conseguimos perceber a necessidade das pessoas. Estamos sensíveis ao sentimento daqueles que sofrem. Não dá para ficar parado do lado anterior. Não dá para se recusar a passar para outra margem. Não dá, irmão e irmã, para se deter no meio das tempestades. Não dá para se deter no meio da oposição das trevas. Se você quer verdadeiramente a tua família liberta, a tua casa liberta, se você quer verdadeiramente viver uma vida plena e feliz do lado do Senhor e permitir que Ele realize os grandes feitos dele em tua vida, é hora de se dispor e atender o chamado do Senhor e passar para outra margem. E se apressar em passar para outra margem, porque Ele sabe da urgência que existe. Ele sabe o que tem do outro lado. Ele sabe das pessoas que necessitam. Tenha certeza, irmão e irmã, você agora também sabe. Não fique mais acomodado. Não fique mais acomodado. Se você quer verdadeiramente Deus na tua vida, passa a ser responsabilidade tua atender ao chamado do Senhor, passar para outra margem e ajudar a libertar, no nome de Jesus, a quem precisa. Na tua casa tem alguém que precisa. Na tua família tem alguém que precisa. Na tua vizinhança, no teu convívio, tem muitas pessoas que precisam. Abre a tua boca e fala. Sério. Chama para uma conversa séria. E fala daquilo que Deus quer fazer. E tenha certeza, com o testemunho de Deus na tua vida, Ele vai te honrar. E muitas e muitas almas, a começar da tua casa, virão para o Senhor. Amém. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é teu altar. Vem Espírito de Deus,
Flua, Espírito de Deus, flua aqui neste lugar, flua sobre mim, ministra teu propósito. O meu coração é o teu altar.